Amém, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, que a graça e a paz de Cristo seja convosco, amém? Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui reunidos essa noite para poder adorar a Deus, poder louvar o nome do Senhor, aquele que é o nosso Deus, aquele que tem nos dado vida, aquele que tem nos sustentado. Ele é digno desse tempo, ele é digno da nossa vida, é digno da nossa adoração. E com muita alegria hoje nós estamos aqui, eu, Jéssica, minha esposa, e a Malia, nossa filha, estamos chegando com alegria no nosso coração, com muita expectativa, com muita força, para que a gente possa juntos adorar e servir a Deus durante esse tempo em nome de Jesus. Amém? Eu espero que a gente possa caminhar por um bom tempo juntos, adorando a Deus, edificando essa igreja, abençoando essa cidade como família de Deus, como igreja do Senhor, como representantes do Senhor aqui neste lugar. Amém? Eu não vou ficar me alongando muito aqui nas apresentações, porque a gente vai ter tempo para se conhecer, a gente vai conversar muito, a gente ainda vai se ver bastante, a gente vai caminhar lado a lado, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero, nessa noite, compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, dos versos 11 a 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, dos versos 11 a 13, em nome de Jesus. Na medida que você encontrar, se você puder colocar-se de pé, nós vamos ler a palavra de Deus, em reverência à palavra do Senhor, nós estaremos lendo e orando, em nome de Jesus, pedindo a direção, pedindo o auxílio do Senhor sobre a nossa vida, e aí logo em seguida você poderá se assentar, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 11 a 13, em nome de Jesus. Diz assim, queridos coríntios, falamos a vocês com toda a honestidade e lhes abrimos o nosso coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Por favor, abram o vosso coração. Por favor, abram o vosso coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela tua palavra. O privilégio que temos nessa noite, ó Deus, de ouvir, ó Deus, de ler, mas também, ó Deus, de compreender a porção da tua palavra revelada a nós. Deus, que este alimento poderoso venha, ó Deus, alimentar a nossa alma. Venha fortalecer a igreja, o povo do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Tanto aqueles que estão aqui no templo, como aqueles que acompanham, ó Deus, das suas casas, até mesmo de outras cidades pela internet. Ó Deus, que aonde esta palavra chegar, ó Deus, ela possa alcançar vidas, ela possa penetrar no mais profundo do coração, da alma, e em nome de Jesus, ó Pai, cumprir o propósito para o qual ela foi lançada, semeada, em nome do Senhor. Nós repreendemos, ó Deus, nesta hora, toda distração, repreendemos, ó Deus, neste momento, toda preocupação, ó Deus, demasiada com coisas que nós não podemos resolver nesta hora, ó Pai. O Senhor já está no depois, o Senhor já está no amanhã, o Senhor já está cuidando, o Senhor já está trabalhando, mas para agora, ó Deus, é necessário que nós possamos aquietar o nosso coração e ouvir a tua voz, sendo, ó Deus, proclamada sobre a nossa vida. Fala conosco, ministra sobre nós, edifica, fortalece, exorta, corrige. Ó Deus, em nome de Jesus, nos edifica como sua igreja, como corpo do Senhor nesse tempo. É a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos diante de um daqueles momentos que a Bíblia ela não trata como apenas uma mera formalidade. O que nós estamos vivendo aqui hoje, esse tempo, onde nós fazemos a acolhida do ministério pastoral, um novo pastor que chega, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele é muito mais do que apenas um ritual vazio, uma celebração vazia. Ele é, na verdade, um marco espiritual.
Um novo ciclo ele começa, um novo ciclo ele se inicia a partir daqui. Não é apenas uma mudança de pastor, de pessoa, de cargo, de calendário. Não, nada disso. É algo muito maior. Não é apenas a chegada de um novo pastor, mas de fato uma mudança, um ato de discernimento espiritual, onde Deus ele reposiciona pessoas, onde o Senhor ele realinha propósitos e ele trabalha de uma forma muito clara no lugar principal onde a gente não vê, mas que é o mais importante e necessário da nossa vida, o nosso coração. Deus, durante esse tempo, durante um momento como esse, mais do que simplesmente mudar uma pessoa, mais do que levar alguém para um outro lugar, trazer outra pessoa para cá, mais do que mudar a imagem de pessoas que estão presentes, muito mais do que dar a alguém um cargo, uma posição, Deus ele deseja realinhar o nosso coração aos propósitos e aos planos que Ele tem para as nossas vidas. Hoje, essa noite, é um marco para a minha vida, é um marco espiritual para minha família, para minha esposa, para minha filha, mas também um marco espiritual para a história dessa igreja. Nós hoje começamos, um ciclo, damos um passo adiante em tudo aquilo que Deus ele tem durante esse tempo trabalhado e plantado e semeado e tem sido feito ao longo desse tempo na vida da igreja. Nós estamos caminhando em direção a essa perspectiva. E Deus vai começar a mover as coisas não naquilo que nós vemos primeiro, mas aonde muitas das vezes ninguém vê, que é no interior. A obra do Senhor começa de dentro para fora. O Senhor começa trabalhando gradualmente. E a princípio parece que Ele não está fazendo nada, porque a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, porque começa dentro de nós. A obra do Senhor começa no nosso coração. E o texto de 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 11 a 13, ele nos conduz exatamente a este lugar. Paulo está escrevendo a uma igreja marcada por muitos conflitos, uma igreja marcada por muitas divisões, por imaturidade espiritual, corações que estão fragmentados. Corinto era, de longe, uma das comunidades mais problemáticas, uma das igrejas mais difíceis apresentadas no Segundo Testamento. Era uma igreja rica em dons, mas pobre em profundidade relacional. Ativa, uma igreja que fazia muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, também era uma igreja resistente em muitos aspectos ao agir de Deus, ao tratamento de Deus. E ainda assim, Paulo, ele escreve de uma maneira tão amorosa, ele não vai com ignorância, ele não vai com uma dureza espiritual em direção àqueles irmãos, não, pelo contrário. Paulo, ele escreve aqui, ele faz uma declaração pastoral, amorosa, carregada de afeto e também de teologia, porque é o que Paulo fala, quem não gosta de teologia tem dificuldade com a carta de Paulo aos Coríntios, porque é um show, é um banho de teologia que Paulo ele dá à igreja de Corinto. E ele faz uma declaração muito profunda, muito bonita. Ele diz assim: o nosso coração está aberto para vocês. O nosso coração está aberto. Em algumas traduções, usa-se até uma palavra que expressa isso de uma forma mais clara e profunda. Nós estamos dilatados, o nosso coração está dilatado por vocês. Não há da nossa parte nenhum impedimento, não há da nossa parte nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Paulo, ele abre o seu coração, ele abre o seu interior para aquela igreja. Ele se dá por completo àqueles irmãos. E essa afirmação, ela revela algo que é muito essencial sobre o ministério cristão. O pastorado, antes de ser função, ele é relacionamento, ele é relação. Antes de ser estrutura, ele é entrega. Antes de ser direção, ele é coração aberto. Eu falei hoje de manhã aqui, e eu reforço hoje à noite. Quando o bispo entrou em contato comigo, e a gente toma um choque, geralmente quando o bispo manda mensagem, para a gente assusta, e ele mandou mensagem para a gente, e quando eu conversei com ele, ele nos falou da possibilidade da nossa mudança, de um novo desafio. E quando ele disse isso para nós nos unimos, nós conversamos e nós começamos a orar por essa igreja. Pastor, você queria, então você pediu para vir para cá? Não pedi para vir para cá. Mas nós já orávamos
para o lugar onde Deus iria nos enviar. Nós já orávamos para o povo que nos receberia como família pastoral. Nós não sabíamos quem vocês eram, não sabíamos de nada, mas nós dobramos o nosso joelho e nós começamos a orar e a clamar e a entregar ao Senhor. E a nossa oração foi a seguinte: Senhor, nos ajuda para que nós possamos dar o nosso coração a essas pessoas e para que elas também deem o coração delas a nós. E que nós possamos caminhar em unidade, que nós possamos caminhar na mesma fé, no mesmo propósito, no objetivo de engrandecer e glorificar o teu santo nome. E isso é uma das belezas da oração. A oração nos proporciona isso. Paulo é quem fala isso quando ele escreve aos Colossenses. Ele diz assim: olha, eu não fui a Colossos, eu não conheço ninguém dessa igreja, a não ser aquele que plantou o trabalho, um jovem chamado Epáfras, que ouviu Paulo pregar lá em Éfeso, e foi alcançado pela mensagem. Ele volta a Colossos, ele começa a pregar a palavra, e lá nasce aquela igreja, nasce aquela comunidade, e tudo que Paulo sabe daquela igreja e daqueles irmãos, é o que Epáfras vai lá e transmite a Paulo, dizendo assim: olha, a obra que Deus começou na minha vida através da pregação, ela está expandindo, ela está alcançando corações, uma nova comunidade está se formando, uma nova cidade está sendo alcançada, estruturas estão sendo abaladas naquela cidade, porque o evangelho chegou ali através da pregação, e uma igreja começa a se formar. E o que Paulo sabe daquela igreja é apenas isso. Paulo não vai àquela cidade, Paulo não planta aquela igreja, ele não pisa ali onde aqueles irmãos estavam reunidos, mas ele, quando escreve a carta, ele diz: não canso de orar pela vida de vocês. Eu não me canso de orar por essa igreja, por cada vida que faz parte dessa comunidade. A oração, ela é poderosa por causa disso, né? A oração, ela não encontra barreiras, né? Eu posso não conhecer alguém pessoalmente, presencialmente, mas eu posso ainda assim orar e pedir a Deus que mude uma vida, que transforme uma história, e a graça e o poder de Deus alcança aquela vida aonde ela estiver. E nós temos certeza que Deus estava preparando esse tempo. Nós temos certeza que Deus estava preparando os nossos corações para tudo aquilo que nós ainda vamos viver ao longo desse tempo. E a nossa oração tem sido essa: Senhor, que o nosso coração se abra. Senhor, que o coração da sua igreja se abra e que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. E Paulo faz isso. Paulo aqui aos Coríntios, ele não se apresenta como alguém distante, como alguém que frio. Não, ele se coloca como um pai espiritual, que expôs o seu próprio interior, que abriu o seu coração. Ele deixa muito claro que da parte dele não havia restrição alguma, nem da parte de Deus, nem da parte dele como líder espiritual daquela comunidade, como alguém que ajudou a plantar aquela igreja. Mas ele diz assim: olha, há um estreitamento no coração desta igreja. Vocês não abriram o coração como poderiam ou como deveriam e continuam ainda resistindo àquilo que Deus está falando e ministrando por nosso intermédio. E aqui nós encontramos um princípio que ele é profundamente teológico, ele é muito sério e muito importante para nós. Deus, ele sempre está pronto e disposto a se derramar, a se fazer conhecido, a se revelar. Deus, ele está sempre pronto para manifestar o seu poder, para derramar a sua glória, para fazer a sua obra, para realizar coisas maravilhosas, maiores do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, como a palavra dele vai nos dizendo. Mas a medida desse fluir está muito ligada à abertura do nosso coração, a maneira como nós nos entregamos, a maneira como nós nos abrimos para o Senhor Jesus Cristo. Eu sei se você já teve essa experiência, eu acredito que já, né, de passar mal, ter de ir ao hospital, aí você chega lá no hospital, eles te atendem, e aí mandam você para uma sala para você poder tomar um remédio lá na veia, né? E aí, geralmente, você toma um remédio e toma também um soro, tudo na veia. Você senta na cadeira, furam o seu braço, aí você fica ali sentado, e aí você está ali há um bom tempo já, e você está ali um bom tempo, e o tempo está passando, e você está ali um bom tempo, e você fala: não é possível, né, que está faltando um tanto assim, está demorando tanto para eu ir embora, eu estou doido para ir embora, já estou me sentindo até melhor, né, já estou pronto para sair. Essa semana nós tivemos essa experiência, né, nós chegamos aqui, passamos mal, todo mundo passou mal, foi uma reação em cadeia, foi um atrás do outro lá em casa, né? Aí foi todo mundo para o hospital, ficamos lá no hospital, todo mundo tomou remédio, tomou injeção, e a gente fica ali agoniado, doido para ir embora, né? E aí você fala assim: nossa, já deve estar acabando. Aí você pega e olha para cima, e aquele frascozinho, parece que não saiu nenhuma gota,
parece que o negócio está preso. E você olha assim, cai uma gota. Aí você pode contar e parece que demora não sei quanto tempo para cair outra. E você fica, meu Deus, será que não vai acabar nunca? Será que eu não vou embora? Será que não tem como alguém vir aqui e abrir um pouquinho mais para poder, um pouco mais rápido, acelerar esse processo para eu poder ir embora logo? Eu já estou melhor, já estou doido para ir para casa, já estou pronto. E às vezes a gente vive a mesma perspectiva em relação a Deus. Deus está pronto para derramar a sua glória, pronto para derramar o seu poder. Como eu disse, não há nele nenhuma indisposição, muito pelo contrário, Deus está pronto. Eu gosto lá do Salmo 23, né? Bondade e misericórdia me seguirão. No original é me perseguirão, né? É algo implacável. Seguir é uma coisa, mas perseguir é uma coisa implacável, constante. Deus, ele está literalmente com a sua bondade, com a sua misericórdia, doido, perseguindo a gente para nos abençoar, para nos cercar com a sua graça, com o seu cuidado, com o seu amor. Não há da parte de Deus nenhum impedimento. Mas nós, muitas das vezes, estamos satisfeitos a conta-gotas. A gente não se abre, a gente não deixa fluir, a gente não deixa a graça e o poder de Deus, de fato, virem sobre a nossa vida e alcançarem, encharcarem o nosso coração, a nossa alma, a nossa realidade como igreja. E aí a gente vai, aos pouquinhos, minguando, né? Gota por gota, enquanto o desejo de Deus era, de fato, fazer muito mais, já ter realizado coisas muito maiores, mas a gente está ali ainda, devagarzinho, contendo, segurando, prendendo. O problema em Corinto não era a ausência da graça de Deus, mas a resistência em recebê-la. A obra de Deus não avançava porque os corações estavam ocupados demais, fechados, divididos, abertos talvez para coisas erradas e fechados para aquilo que agrada ao Senhor, para aquilo que é a vontade do Senhor. Os crentes de Corinto, eles estavam abrindo o coração para aquilo que nós chamamos de julgo desigual. Se você continuar lendo aí o texto, você vai ver que Paulo vai falar sobre isso aí. A gente acha que julgo desigual é só quando alguém da igreja se envolve num relacionamento de namoro com uma pessoa de fora da igreja, seja homem, seja mulher, né? A gente fala, você está entrando em julgo desigual, mas julgo desigual vai além disso. Julgo desigual acontece sempre quando nós nos envolvemos demais com pessoas, sejam nos negócios, sejam nos estudos, sejam nas diversas áreas da nossa vida, que não temem a Deus, que não amam a Deus, que não conhecem a Deus e que não são tementes a Ele de todo o coração. Cedo ou tarde, alguma coisa vai acontecer, né? E a gente vai ter que se posicionar. E aí que é aonde entra a virada de chave. A gente viveu isso há uns dias esses atrás. Estava acontecendo uma situação, nós saímos de férias, e aí estava acontecendo uma situação meio chata, e a Jéssica falou assim, amor, vai lá, porque você precisa intervir lá para ajudar, para não acontecer nada. Eu falei assim, amor, eu não posso entrar nisso, eu não vou comprar essa briga. Porque eu não vou ficar do lado de quem você está querendo, porque está errado. E isso não vai dar certo. Quem vai sair perdendo sou eu e é você. Então, eu não vou comprar, eu não vou fazer essa aliança, eu não vou me mexer, me entrar nesse negócio, porque não vai dar certo. Porque eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei qual é a minha responsabilidade, eu sei qual é o meu compromisso, e eu preciso ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos, eles estavam se entregando a toda sorte de coisas erradas, e eles mantinham ressalvas contra as coisas de Deus. Tudo que era pecado, tudo que você pode imaginar de ruim, estava acontecendo naquela comunidade de fé. E isso era normal para eles, isso era aceito, era tolerado, mas quando as coisas de Deus eram incentivadas, eram tragas à tona, eles se fechavam, eles resistiam a tudo aquilo que era bom e agradável aos olhos de Deus. E diante disso, nós compreendemos que a palavra de Paulo não é apenas uma exortação antiga àquela igreja ou àquele povo. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, ele também nos chama. Esse é um chamado, essa é uma mensagem atual para nós como povo e como igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz, abram também o vosso coração, ele está dizendo não apenas para Corinto, mas ele está dizendo também, ele está trazendo uma mensagem atemporal, ou seja, que é para nós hoje como igreja, que é para todo o povo do Senhor ainda nos dias de hoje.
Paulo ele está dizendo para nós que não existe um novo tempo sem uma abertura interior, sem que o nosso coração esteja aberto, pronto, sem que haja uma transformação. Não se trata apenas de virar uma página, de iniciar um novo ciclo, de ocupar novos lugares, mas de permitir que Deus trabalhe profundamente dentro de cada um de nós. A palavra de Deus ela diz para nós, de uma forma muito clara, que Deus ele não derrama vinho novo em odres velhos. Não há como receber o novo de Deus querendo continuar da mesma maneira, andar da mesma forma. Não há como querer receber poder, graça, unção, se nós não andamos e não buscamos esse Deus de todo o nosso coração, se nós não o amamos e temos fome e sede da presença dEle. Deus ele quer gerar algo novo em nós, mas para isso também nós precisamos ser feitos odres novos, vasos novos nas mãos do Senhor. O nosso coração, ele precisa ser transformado. E por isso, se nós queremos viver o que Deus tem preparado para nós neste novo tempo como igreja, neste novo ano, dentro de todos os projetos, planos, expectativas que nós temos nesse tempo como igreja, como família espiritual, como liderança que caminha junto, como pastores que caminham junto, que pastoreiam juntos, nós precisamos entender que a verdadeira virada que Deus espera, ela não acontece quando outro pastor chega, mas quando nós, como igreja, abrimos o nosso coração para aquilo que Deus está desejoso de fazer em nosso meio. Quando nosso coração está pronto. É a partir dessa compreensão que nós somos então levados a responder à pergunta que é essencial nessa noite. O que nós precisamos então para viver esse novo tempo de Deus? E a resposta que Paulo dá aqui para nós começa no lugar mais fundamental da vida cristã. Antes de falar aqui de relacionamentos horizontais, antes de falar de fortalecer estrutura, há um relacionamento que precisa estar aberto e que precisa estar saudável. Nenhuma virada, nenhuma mudança acontece enquanto o coração permanece fechado para Deus. E por isso, a primeira necessidade que nós temos para entrarmos no novo de Deus, no novo tempo que o Senhor tem para nós, que Ele tem preparado para as nossas vidas, e é claro e inegociável, é um coração aberto para Deus. Irmãos, é triste pensar que nessa noite, não apenas a nossa igreja aqui está recebendo esse tempo, está tendo um culto de posse, muitas das nossas igrejas metodistas agora, espalhadas até mesmo por todos os cantos do Brasil, estão nessa noite celebrando momentos como esse, acolhendo famílias, acolhendo pastores. E é triste a gente pensar que as pessoas estão fazendo isso com uma expectativa muito grande, que quando um pastor novo chega, as coisas vão mudar. Agora que mudou o pastor, as coisas vão mudar. A igreja vai fluir, as coisas vão acontecer, tudo vai se fazer novo. Agora o negócio vai. Só que as coisas continuarão as mesmas. Porque muda-se o pastor, muda-se muitas coisas, mas o coração está fechado para Deus. Abrir o coração para Deus é de extrema necessidade. Mas a gente resiste a isso, porque abrir o coração para Deus nos confronta. Confronta. Porque quando Deus chega, Ele mexe em muitas coisas. Ele começa a arrumar a casa. Ele começa a colocar coisas em ordem. Ele começa a mexer em coisas que a gente não gostaria que ninguém, absolutamente ninguém mexesse. Coisas que a gente guarda lá no fundo, esconde dentro de nós, e que a gente não quer abrir para ninguém. E a gente muitas das vezes resiste até de abrir para Deus. A gente serve a Deus, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente louva, a gente aqui na igreja ora, a gente vive muitas coisas, a gente serve, mas quando se trata da nossa vida com Deus, a gente diz assim para Deus muitas das vezes: Senhor, o Senhor pode mexer até aqui, o Senhor pode ir até esse lugar, daqui para lá, cuido eu, daqui para cá, você vai, de lá para cá, eu mexo nas coisas, eu coordeno as coisas, eu organizo as coisas do meu jeito e da minha maneira. Quando a gente abre o coração para Deus de verdade, Deus entra e começa a tocar e a curar muitas coisas dentro de nós que nós nem imaginávamos que estavam ali. Deus começa a libertar a nossa alma das cadeias, dos grilhões, das prisões, das mentiras,
do poder do pecado. Deus começa a nos limpar, a nos purificar, a nos santificar. Ele começa a fazer de nós, de verdade, novas criaturas. Ele começa a mudar a nossa história. Por que muitas das vezes nós resistimos a isso? Porque às vezes dói. Porque às vezes isso abala no mais íntimo da nossa estrutura como seres humanos. Mas a gente precisa crer e lembrar em tudo aquilo que nós temos cantado, vivido e declarado ao longo desse tempo. Nós cantamos aqui, por exemplo, a guria mesmo, né? Que tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tudo. Coisas boas, coisas ruins, bonança, tempestades, dores que nós carregamos, traumas que nós trazemos na nossa alma, todas essas coisas que nos incomodam, é desejo de Deus arrancá-las de nós. É desejo de Deus nos curar por completo. É desejo de Deus nos tornar mais leves. Quando nós abrimos o nosso coração e entregamos os fardos a Ele, Ele os toma sobre si. E Ele nos faz caminhar e fluir com leveza na nossa caminhada de fé, na nossa jornada. Quando a gente abre o coração para Deus, Deus trabalha plenamente. Mas quando a gente fecha o coração, a gente limita, a gente anda pouco, a gente vive uma vida cristã miserável, uma vida cristã medíocre, fracassada. E o que Deus quer de nós não é isso. Deus não nos chamou para essa vida, Deus nos chamou para uma vida vitoriosa nele, uma vida abundante nele. Ele nos chamou para uma vida onde nós vivemos, como nós cantamos e declaramos aqui, como filhos e filhas dele, o extraordinário. Mas o extraordinário não vem sem um coração aberto para Deus. Nós precisamos deixar que o Senhor encontre morada em nós, encontre espaço dentro da nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração em oração, em arrependimento, em entrega, quando nós damos espaço para que o Senhor nos cure, nos molde e nos conduza, Ele de fato faz uma obra poderosa na nossa vida individual, mas também opera em nós coletivamente como sua igreja e como seu povo. Deus, Ele tem nos convidado para isso. Deus te ama. Você crê nisso? Amém? Deus quer um relacionamento comigo e com você. Ele quer um relacionamento sério. Sério. Deus não te quer apenas aos domingos. Deus, Ele nos quer como sua noiva amada todos os dias da nossa vida. Sabe o que é mais interessante? Deus sabia de tudo que ia acontecer aqui nessa noite. Deus sabia todas as músicas que seriam tocadas. Deus sabia cada oração que seria feita. Deus sabia cada expressão que aconteceria nesse lugar essa noite. Nada aqui é surpresa para Ele. O que eu estou aqui falando e ministrando, cada atitude nossa aqui, nada pegou Deus desprevenido. Ele sabia exatamente tudo o que aconteceria. E sabe o que é mais profundo nisso? Ele não se sente entediado. Ele ainda veio para cá. Ele ainda está aqui. Ele passeia no meio da igreja. Ele ouve tudo que ele já sabia que a gente ia falar. Ele recebe cada expressão de adoração. Sabe por quê? Porque Ele quer estar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer viver conosco. Ele quer andar conosco. Ele quer sentir as nossas dores. Ele quer se alegrar com a gente. Ele quer estar conosco no secreto. Ouvir as nossas orações. Receber a nossa adoração. Ele quer caminhar ao nosso lado. Se envolva com Deus. Abra o seu coração para esse Deus. Você não vai se arrepender, você vai se surpreender. Você vai ficar e viver cada dia mais maravilhado com o amor, com a graça, com a bondade, com a misericórdia, com o favor, com o poder desse Deus através do seu amor revelado a nós. A maturidade espiritual, ela começa quando nós deixamos de nos proteger de Deus e passamos a confiar plenamente nele. Quando a gente para de fugir de Deus, para de se esconder de Deus,
Para de ficar tentando dar a Deus apenas as gotas, apenas o que sobra, apenas o que resta, e começa a dar a Ele o melhor. Começa a se render e se entregar a Ele de todo o coração. Aí a maturidade começa. Quando a gente não se esconde, quando a gente se entrega e confia nesse Deus de todo o nosso coração. Abra o seu coração para Deus. Como igreja, que possamos deixar o Senhor entrar e trabalhar em nosso meio, em nossas vidas, fazer a sua obra e nos conduzir, nos levar para os lugares onde Ele deseja e tem para nós. Em nome de Jesus. Mas isso nos leva a uma última perspectiva, uma última resposta. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, é inevitável que Deus nos conduza também em uma segunda dimensão. Que dimensão é essa, pastor? A dimensão da unidade. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, naturalmente nós passamos a abrir o nosso coração uns para os outros. E isso é essencial para que a igreja cresça. Isso é essencial para que a gente viva os propósitos de Deus. Paulo, ele faz esse pedido. Ele diz assim, olha, abram o coração para Deus, mas abram também o coração para nós. Abram o coração de vocês uns para com os outros. Irmãos, caminhada cristã não se vive sozinho. A gente tem um secreto com Deus, é muito bom, isso é maravilhoso. Mas se o secreto com Deus para lá no secreto e você não tem intimidade, não tem comunhão, não vive unidade, alguma coisa está errada. Houve uma falha na conexão. O Senhor, Ele nos chama para que a gente possa caminhar juntos, dar as mãos, ser generosos uns com os outros, sermos abençoadores uns com os outros, vivermos lado a lado uns com os outros, chorarmos juntos, sorrirmos juntos, andarmos lado a lado, manifestando a fé e o poder e a graça de Deus nesse tempo. Quando a gente se fecha, inevitavelmente a gente se enfraquece, e a gente enfraquece também o corpo. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite são importantes na vida dessa igreja. Cada um de vocês, não importa a sua idade, não importa o tempo que você tem de igreja. Eu me converti tem uma semana, me converti tem 30 anos. Todos nós, cada um de nós aqui temos um papel essencial dado por Deus. Nós somos uma família, nós somos unidos pelo Senhor. Ele nos comprou, nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja unida do Senhor. E é nessa unidade que o mundo reconhecerá que nós somos dele, que nós pertencemos a Ele. É nessa unidade que a graça do Senhor, que a glória, que o poder, que a unção se manifesta. Quão suave é, quão agradável é quando os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção. A bênção do Senhor nos alcançará se nós abrirmos o nosso coração para Deus e abrirmos o nosso coração uns para os outros, em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor Jesus está nos convidando como igreja. Isso não é apenas sobre um ou sobre outro. Na verdade, esse é um apelo coletivo. Esse é um apelo para todos nós como igreja do Senhor Jesus nessa noite. Deus hoje, Ele nos chama para darmos a Ele a total e a plena liberdade que lhe é devida. Porque Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor deste lugar. Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós precisamos dar a Ele o trono, o lugar que lhe é de direito. Eu quero então convidar você nessa noite, você que entende nesse tempo como parte do corpo de Cristo, você que entende que é importante para esse lugar, que Deus te colocou aqui com um propósito grandioso. Eu quero convidar você para a gente poder orar ao Senhor em nome de Jesus. Coloque-se de pé. E se você, meu irmão, minha irmã, puder, quiser, eu quero convidar você a vir até o altar, para que nós possamos orar aqui neste lugar como igreja, para que nós possamos orar ao Senhor aqui neste lugar, abrir o nosso coração ao Senhor, nós possamos nos rasgar para Ele, diante dEle, em nome de Jesus, falando: Senhor, esse é um tempo novo, e nós queremos um novo coração.
Nós queremos, ó Deus, uma experiência profunda, verdadeira e autêntica no Senhor, ó Pai, que mude a nossa vida, que impacte a nossa história, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você pode começar a falar com Deus nessa hora, amém? Comece a falar com teu Deus, comece a orar nessa hora. Você não precisa esperar que eu comece ou que o louvor comece. Não, não, não. Lembre-se disso. O véu do templo se rasgou. Você não precisa de mais ninguém ficar mediando, fazendo sala, não. Você tem livre acesso ao Pai. E nessa noite Ele te ouve. Nessa noite Ele está aqui ansioso para ouvir a tua voz. Ele está aqui ansioso para ouvir a tua adoração. Ele está aqui ansioso para que você possa se entregar, se render a Ele de todo o seu coração. Você nem imagina, mas Ele ainda tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, através de você, nesta igreja e através desta igreja. E nós viveremos tudo isso pela fé no Senhor, com o nosso coração aberto para Deus e um para os outros, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite, meu Pai, queremos nessa noite pedir ao Senhor que venha de encontro às nossas vidas. Queremos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, responder à palavra do Senhor, a esse convite gracioso, a esse convite amoroso do Senhor, ó Deus, para que nós possamos deixar o Senhor entrar, ó Pai, mas não apenas ficar ali, ó Deus, parado ou limitado. Nós queremos dar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, ó Deus, o trono, o lugar de honra, o lugar de governo, de autoridade, ó Deus, de poder. Nós queremos, Senhor, de fato e verdadeiramente, ó Deus, que os nossos corações estejam totalmente abertos para o Senhor, para o seu mover, para o seu agir, para o seu falar, para o seu trabalhar, ó Deus, em nome de Jesus. Como igreja nós oramos nessa noite, como igreja na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo propósito, nós pedimos ao Senhor nessa hora, ó Deus, em nome de Jesus, que não fiquemos apenas em expectativas, que não fiquemos apenas em planejamentos, ó Deus, em ambições, ó Deus, humanas, vazias, carnais. Não, Deus, que o nosso coração se abra, porque o novo vem quando os corações estão abertos, quando há entrega, quando há, ó Deus, sacrifício, ó Deus, quando há renúncia. O novo, o poder, a graça do Senhor desce, ó Deus, e transforma o lugar, e transforma ambientes, e muda as circunstâncias, quando há um povo cujo coração está aberto, cujo coração anseia, cujo coração clama desesperadamente pelo Senhor, ó Pai. Que esse seja, ó Deus, que esse seja, ó Pai, o quadro desta igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Homens, mulheres, jovens, crianças, ó Deus, meu Pai, sedentos pelo Senhor, que amam o Senhor, que queimam pelo Senhor, que querem mais, que não estão satisfeitos, ó Deus, mas que querem contemplar mais e mais o Senhor, em nome de Jesus. Abrimos o coração para o Senhor, abrimos os nossos corações uns para com os outros, que os relacionamentos, ó Deus, sejam refeitos, sejam restaurados, ó Deus, que haja unidade, amor, paz, graça do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Que a tua bênção seja sempre presente em nosso meio, em nossas vidas, para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos livres.